tudo bem? Meu nome é Thaís Jurema e nós estamos em mais um dia desta semana falando sobre a advocacia nos tribunais. Então, nós vimos aí durante os dias anteriores quão é importante você estar se preparando para exercer essa atividade junto aos tribunais, sejam os tribunais regionais, sejam os tribunais superiores. Hoje nós vamos falar de um ponto muito importante, que é com relação à sucumbência. Então, o primeiro ponto é a gente pensar que para que a gente possa chegar ao tribunal, ou seja, para que a gente possa interpor um recurso, necessariamente você deve ter perdido algo nessa ação. Então, quando a gente fala de sucumbência, sucumbir, perder, dentro dos pedidos realizados ou da contestação apresentada, dos pedidos contestatórios apresentados, algo você deve ter perdido. Então, para que você possa recorrer, é imprescindível que haja sucumbência. Então, para dar causa ao recurso, à interposição de um recurso, é imprescindível a sucumbência. Só que a sucumbência ela tem um outro ponto também interessante. Quando a gente fala de sucumbência, logo lá na primeira instância, a gente está falando de fixação de honorários sucumbenciais e também da obrigação de pagar as custas do processo. Ótimo, fixou. Então vamos imaginar lá que fixou em 10%, que é o mínimo, não é? Considerando ainda que se a causa não tem um valor pecuniário aprazível, né? O juiz pode fixar em outro valor, até para que não seja um valor considerado irrisório, não é? E quando há a interposição do recurso, mais uma vez essa questão da sucumbência, além de ser um requisito para a interposição recursal, vem também bater a nossa porta. Como assim? Quando você interpõe um recurso, você tem que estar ciente que o valor dos honorários sucumbenciais poderá ser majorado, de acordo com o previsto no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil. Isso quer dizer o quê? Você tem que pensar, refletir a respeito da interposição desse recurso e se esse recurso efetivamente tem uma motivação para que ele venha a ser julgado procedente ou sendo revista a matéria alegada no recurso, para que você não caia em duas situações, não é? Inclusive informando o seu cliente com relação a isso. Primeiro, ser considerado o seu recurso procrastinatório. Isso quer dizer o quê? Que tem o intuito exclusivamente de enrolar. Se o seu recurso for considerado meramente procrastinatório, poderá ser condenada por litigância de má-fé e pagar multa em virtude disso. O segundo ponto é com relação à majoração desses honorários sucumbenciais, que podem chegar a 20%. Isso quer dizer o quê? Além de você perder, não é? Do seu cliente perder, tendo que desembolsar algum valor, esse valor pode ser majorado em segunda instância. Isso deve ser bem estudado, deixado bem claro para o cliente, em especial para aquele cliente que não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, porque ele pode ter um prejuízo. E você, como um bom profissional, deverá informar o seu cliente com relação a este eventual prejuízo, para que ele possa se capitalizar se eventualmente uma decisão, um acórdão for desfavorável à tese apresentada. Hoje é bem interessante porque nós conseguimos fazer uma busca para saber qual é o entendimento dos julgadores.
não é? Inclusive no entendimento dos tribunais para ver se aquela tese que você está apresentando está sendo bem aceita nos tribunais ou no tribunal ao qual você vai interpor o recurso. Então, para que você vá para os tribunais, você tem que analisar não só a questão do cabimento do recurso, não é? Então, com relação se houve ou não sucumbência com relação ao pedido formulado lá em primeira instância. E o segundo ponto é se economicamente vale a pena. Por quê? Um recurso também é um risco. A menos que você, claro, óbvio, né? Quando você acredita na tese, você tem que ir atrás daquela tese, mas deixando bem claro para o seu cliente que os honorários sucumbenciais poderão ser majorados em segunda instância. Ou seja, ele pode ter o seu prejuízo aumentado. Por que você deve informar o seu cliente? Para que não venha reverso posterior, não é? É óbvio que a advocacia, ela como uma atividade de meio, não tem obrigação de resultado. Mas você, como bom profissional, tem a obrigação de informar o seu cliente dos riscos que ele pode correr com relação a esta demanda, em especial com relação à interposição de um recurso. Outro ponto importante é com relação à questão da atualização monetária do débito. Então, nós sabemos hoje, por exemplo, que a atualização dos tribunais supera em muito a aplicação na poupança. Então, outro ponto que deve ser observado com relação a esta análise econômica do processo, análise econômica do recurso, se realmente vale a pena. Mostre para o seu cliente o cálculo disso, não é? Se ele realmente tem interesse em prosseguir com o recurso, interpor o recurso, ou quem sabe até tentar um acordo, não é? É muito importante isso, porque às vezes procrastinar aguardar em julgamentos e mais julgamentos, procrastinar, obviamente, como nós falamos, é uma questão de litigância de má-fé, mas aguardar o julgamento, que a gente sabe que nem sempre é tão célere como deveria, faz com que também esses juros, essa atualização monetária, cause um dissabor posterior, porque o cliente ele vê a sentença, por exemplo, um valor X, e ele acredita que é aquele valor que ele vai pagar. Então é muito importante que você explique para o seu cliente qual é o prejuízo que ele pode ter com relação à interposição de um recurso, não é? Você tem que explicar também para ele quais são as probabilidades de ganho desse recurso, analisando o tribunal para quem você está dirigindo este recurso. Então, fica a nossa dica aqui, cuidado com esta questão da interposição de recurso, observando essa análise econômica do direito, tá bom? Espero que a gente tenha ajudado. Se registre aí no nosso canal, se inscreva, nós aguardamos você amanhã. Tchau, tchau!